deputado, senhor senador Regufe, presidente dos trabalhos, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhores senadores, as ruas e praças das grandes e médias cidades do Brasil voltaram a ser movimentadas por multidões coloridas nesse último domingo, anteontem, com predominância das cores verde e amarelo. Um espetáculo muito bonito, espetáculo cívico, patriótico, movimento que, aliás, entrou no hábito dos brasileiros. De alguns anos para cá, o Brasil despertou para a necessidade de mudanças, e essas mudanças têm sido representadas por apelos das multidões que, de maneira ordeira, ocupam ruas, praças, principalmente aos domingos. Faço questão de dizer que são manifestações ordeiras, vibrantes e dignas de todo exemplo de como se comporta uma multidão disciplinada que sabe o que quer. Gente que protesta contra os esbanjadores do dinheiro dos contribuintes. Gente que quer mudanças nesse país e tem alcançado. E voltaram essas manifestações estrepitosas, vibrantes, repito, organizadas, com alguns apelos bem definidos. O principal deles é de que se mantenha, se dê continuidade à Operação Lava Jato, que vem transformando este país para um país mais transparente, mais ético, mais próspero. Foi, portanto, o ponto alto. Houve cidades em que as multidões atingiram milhares e milhares, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, várias cidades também dos interiores do Brasil, Porto Alegre também teve a sua movimentação, etc. E em meio a esse movimento extraordinário, há que realçar a mensagem que foi transmitida por estas populações ordeiras que querem mudanças. Povo que foi às ruas fazendo pedidos candentes, entre eles, para que esta casa, o Senado Federal, atenda um apelo dos brasileiros pela CPI do Lava Toga. Aliás, uma medida que está sendo seguimento, sua tramitação está andando, com a designação de relatoria por parte da presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Um outro apelo evidente que corresponde ele a um compromisso que temos aqui nesta casa, que é no sentido de que se dê início a um processo de impeachment daquele que é o ministro mais execrado pelo Brasil atualmente, Gilmar Mendes. Nós não devemos tomar essa providência com pensamento de que há alguém para ser condenado. Nós devemos dar andamento a um processo para que seja investigado. Inúmeros têm sido os pedidos de impeachment que repousam nas gavetas da direção desta casa. Entretanto, ultimamente ingressou um pedido do jurista Modesto Carvalhosa, que parece muito bem embasado, porque alinha nada menos do que 32 fatos de irregularidades e de infrações à administração pública. Por isso, senhor presidente, senhores senadores, eu venho a essa tribuna para dizer que nós precisamos atender, porque esse é um direito do cidadão brasileiro de denunciar e de requerer a instauração de pedidos de impeachment. Está na lei, e inclusive eu trouxe hoje para lembrar
para aliviar a memória daqueles que não estão se dando conta que é uma previsão constitucional. Artigo 52 da Constituição Brasileira. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 2º, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Portanto, estamos apenas exigindo o cumprimento de uma obrigação que nós temos. Compete privativamente ao Senado processar e julgar ministros do Supremo, entre outras autoridades. E aí, para completar, a lei do impeachment, a lei número 1079, de abril de 1950. Título 2º do processo e julgamento, capítulo 1º da denúncia. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Portanto, nós até este momento temos traído uma obrigação legal e constitucional, porque não se tem atendido os apelos e os requerimentos de cidadãos que usam de um direito que lhes é previsto, fazendo denúncia e pedindo processamento. Diz o artigo 44 da lei do impeachment, a lei 1079, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Portanto, há quase um mês, repousa numa gaveta da direção do Senado esse pedido, essa denúncia de um cidadão como jurista Modesto Carvalhosa, cabendo ao presidente, o que talvez só não o tenha feito, em razão de estar assoberbado de compromissos a resolver, ele que há bem pouco tempo assumiu a presidência do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Mas nós iremos fazer contato com ele para pedir que ele atenda esta obrigação, esta prerrogativa do Senado Federal de atender o apelo de um cidadão comum. Tem-se ouvido dizer, presidente, que não convém abrir processos nesse momento, porque estamos em vias de discussão de uma reforma da Previdência. Ora, eu quero lembrar que a reforma da Previdência está começando a andar na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado nós temos tempo para isto. Por outro lado, esse argumento não é adequado, porque logo ali adiante virá o projeto, a PEC da reforma tributária. Alguém poderá dizer, agora não dá porque tem reforma tributária. Antes está em andamento a reforma da Previdência. Logo depois virá a reforma política. E com isso vai se empurrando com a barriga. Vai se adiando interminavelmente e se desobedecendo os dispositivos constitucionais e regimentais e a lei do impeachment. Portanto, é obrigação nossa de proceder a esses direitos dos cidadãos brasileiros que têm requerido. Eu faço hoje esse pronunciamento inspirado na extraordinária movimentação que testemunhamos neste último domingo, mais uma vez, de populações e populações nas grandes cidades brasileiras, coloridas do verde e amarelo, pedindo disciplina, pedindo ética, pedindo transparência e que se processe aqueles que são indicados. Repito, nós não estamos aqui para prematuramente ou precipitadamente prejulgar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos aqui para cumprir um requerimento de um ou mais cidadãos, porque inúmeros são os pedidos de impeachment engavetados, para que se saibam se há procedência ou não nas acusações. É uma obrigação da qual nós não nos devemos furtar. E nesse sentido, eu deixo de público ao apelo aos pares, para que se solidarizem
com o cidadão brasileiro, com aqueles que nos mandaram para cá e com os quais nós estamos, de certo modo, traindo a nossa obrigação. Esperamos esta conscientização e que tenhamos brevemente o start desse processo de impeachment para verificar se o acusado tem culpas ou não tem culpas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Lazier, a quem convido para retomar aqui a presidência e convido para fazer uso da palavra o senador Plínio Valério. Vossa Excelência é o vice-presidente da Casa, segundo vice, Vossa Excelência tem a precedência aqui na mesa. Muito obrigado, presidente. Simone, senhores senadores e senadoras, eu desde logo quero dizer que estou entre aqueles que entendem ser inevitável e imprescindível esta CPI da toga. E quero trazer de volta uma menção oportuníssima do nosso relator Alessandro, do voto separado, invocando uma magistral lição aplicada na CPI do Judiciário ainda em 1999 e que se adapta perfeitamente à situação que nós estamos vivendo. Disse Rames Tebet, presidente daquela comissão CPI do Judiciário em 99, a CPI não é um poder inquisidor, mas existe para apurar fatos determinados. Vamos trabalhar com firmeza e investigar a fundo. Se forem apuradas irregularidades, estas serão enviadas ao Ministério Público para as providências. Não se deve ter receio de conflito entre poderes. Esta comissão existe para defender a cidadania, a mais bela construção da democracia e a independência entre os poderes que devem cumprir as suas funções. Vivemos a mesma situação, presidente. Estamos diante de um poder que em si continua respeitado e respeitável, mas onde possui integrantes, felizmente poucos, que não merecem o nosso respeito. E é por isso que estamos testemunhando as mais estrepitosas manifestações de clamor popular nas ruas e praças do Brasil. O povo brasileiro, que determinou mudanças na política brasileira, quer que se revise o Judiciário, com ênfase em particular ao Supremo Tribunal Federal, que é o que nós devemos fazer. A legislação aplicável já foi muito bem invocada aqui pela eminente senadora Selma, e eu apenas me permito acrescentar o artigo 48 do Regimento Interno, inciso 11, que diz que cabe recurso. Portanto, essa nossa decisão de agora aqui nessa comissão não é definitiva. Daqui caberá recurso para o plenário do Senado, que é onde nós, na verdade, vamos decidir. Quanto ao mérito, senhores senadores, está se criando uma confusão nessa discussão aqui, um impasse com relação ao cerne, ao fulcro desse debate, quando se diz que há uma tentativa de invasão ao poder jurisdicional do Judiciário. Não é nada disso. Nós respeitamos os juízos pessoais dos eminentes julgadores. O que nós não concordamos é que eles cometam infrações, onde inclusive há denúncias no requerimento do senador Alessandro de casos de propinas para juízes ou ministros. Nós vamos fechar os olhos para esse caso? Nós vamos nos omitir? É impossível que isso aconteça. Portanto, há que distinguir, porque há um visível desencontro entre o que é jurisdicional e o que é infração técnica, infração à legislação de alguns julgadores, entre outros tantos casos, quando não se dá por impedido, quando o ministro não se dá por suspeito e mantém relações perigosas. Nós temos casos de relações perigosas, por isso é preciso investigar, e só se vai confirmar isto investigando. Por isso é indispensável não investigar. Por outro lado, os tantos casos citados e repetidos pelo requerente Alessandro. Esse desencontro no qual eu devo dar toda a ênfase. Por outro lado, se invoca muito aqui um argumento de que poderá paralisar o país, poderá paralisar a reforma da Previdência.
Ora, o trabalho da Previdência é lá na outra casa. Nós aqui temos todo o tempo para desenvolver a CPI do Judiciário. E, por outro lado, se há no momento uma reforma da Previdência, daqui a pouco virá a reforma tributária, daqui a pouco virá a reforma política, e aí vai se empurrando com a barriga, vai se protelando e jamais haverá esta investigação. Portanto, é hora de procedermos esta investigação pelos tantos e tantos fatos arrolados no pedido de CPI. É função do Senado, isso já foi relembrado aqui pela legislação, é a nossa missão da qual nós não podemos fugir. Se nós fugirmos a esta responsabilidade, nós estaremos traindo a confiança dos nossos representados que nos mandaram para cá e que renovaram o Congresso Nacional e, particularmente, renovaram profundamente o Senado Federal. Eu entendo mais, uma omissão do Senado neste caso tornará o Senado um Senado avestruz. Obrigado. Obrigado, senador Lazier. Pela ordem de inscrição, senador Major Olímpio.